Maravilha. Muito bom, estamos retornando então hoje aos nossos estudos, né? E queremos agradecer a Deus e pedir a luz dele acima de tudo, porque sem ele nós não somos nada e nada podemos fazer. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos Corações vossos dos vossos fiéis. fiéis E e assim, acendei neles o do fogo fogo, do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Também pedimos a intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe querida, aquela que ela penetrou em primeiro lugar no reino dos céus, já está lá junto com Jesus, já como um preâmbulo daquilo que nós somos chamados a viver, a vida eterna com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso pedimos a vossa intercessão, Nossa Senhora, vós que participais da onipresença de Deus hoje, pela graça do poder de Deus, pedimos para que esteja conosco, nos guiando neste caminho, não nos deixando desviar dos nossos pensamentos, das nossas conclusões, mas manter-nos fiéis ao teu Filho, que é a palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós vamos retornar. Alguém poderia nos ajudar? Aonde nós vamos retornar hoje? nós estamos começando pelo 606, de acordo com o Martin. 606. Cristo Leia para mim. ofereceu-se a seu Pai por nossos pecados. Como hoje insiste, né? É por nossos pecados e não pelos nossos pecados, né? Oswaldo, nesses trechos aqui você vai enjoar de ouvir isso daí. Nos trechos que nós vamos ler hoje aqui. Então tá bom. Se vocês permitirem, eu vou ler essa primeira parte aqui, tá bom? Pode ser. À vontade. Toda a vida de Cristo é oferenda ao Pai. O Filho de Deus, que desceu do céu, não para fazer a sua vontade, mas a do Pai que o enviou, diz ao entrar no mundo: Eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Graças a esta vontade é que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas, conforme Hebreus capítulo 10, versículo dos 5 ao 10. E desde o primeiro instante de sua encarnação, o Filho desposa o desígnio de salvação divino em sua missão redentora. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. João 4:34. O sacrifício de Jesus pelos pecados do mundo inteiro é a expressão de sua comunhão de amor ao Pai. O Pai me ama porque dou a minha vida, conforme João 10, versículo 17. O mundo saberá que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. João 14:31. Este desejo de desposar o desígnio de amor redentor de seu Pai anima toda a vida de Jesus.
pois sua paixão redentora é a razão de ser de sua encarnação. Pai, salva-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? E ainda na cruz, antes que tudo fosse consumado, ele disse: Tenho sede. Até aqui. Vamos fazer uma breve reflexão. Então, eu acho interessante, né, nessas parágrafos que a gente pôs, que você leu aqui, que Jesus deixa, que o texto deixa bem claro que a prova de amor de Jesus, antes de ser a prova de amor para conosco, que ele deu toda a sua vida, né, é uma prova de amor a Deus Pai, né? Isso eu acho muito importante, né? O Pai me ama porque doa a minha vida, ou seja, a fidelidade, né, de Deus, de Jesus a Deus Pai, é uma adesão ao amor de Deus, né? Por isso que Jesus, em várias momentos nos evangelhos, ele vem de dizer, né? Quem me ama, aquilo que eu digo, né? Quem me ama cumpre a palavra que eu proclamo. Então, fazer a vontade é um ato de amor. A gente poderia dizer isso, né? Então, isso a gente pode extrapolar para toda relação marido e mulher, relação com Deus, relação com os filhos, com os irmãos, né? Então, fazer a vontade necessária, não a vontade caprichosa, né? Porque aqui era a realização da salvação nossa, né? Então, fazer esta vontade é uma relação de uma prova de amor, né? E Jesus veio para realizar esta prova de amor com o Pai e por nós, né? Porque através desse ato de amor de Deus Pai, ele realizou a nossa salvação. Só essa observaçãozinha aqui. Jair, Rogério, Roseli, Bem, Martin. assim, dois grifos aí, Oswaldo. O primeiro, a gente já leu o profeta, né? Está prefigurado a vinda de Jesus, né? O Verbo se fez carne, tudo. Uma outra coisa que vai dar esse sentido, esse complemento, que vai, é a realização. Quando ele diz, o Filho desposa o desígnio de salvação divina. Esse verbo desposar, ele é muito usado na Bíblia e ele é assim, de forma cabal, né? De forma completa. Né? Não é Ele amizade, ele é casado. casou, né? Ele Casou. casou com o processo de salvação. Exatamente, né? Então, isso daí nos leva, nos projeta a ver com clareza, Oswaldo, o que ele diz aqui, um pouco acima. Graças a esta vontade é que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizado uma vez por todas. Então, eu preciso adentrar a esse mérito, a esse assunto, a esse tema, essa lógica que o catecismo está nos dando, para mim poder fortalecer minha fé, para mim poder, né, ser mais forte na fé, né? Graças a essa vontade é que somos santificados. Então, Sim, quando eu cesso, quando eu elimino os meus achismos e fico com a Sagrada Escritura, fico com o catecismo, fico com a palavra que Jesus falou, tudo modifica. Tudo modifica. Isso faz com que eu consiga enxergar sentido em todas as coisas, né? Em sentido em todas, sentido na família, sentido na igreja, na comunidade, na Eucaristia,
nos sacramentos. Isso aí realmente é a fonte viva para nós. Amém? E aí eu queria acrescentar uma coisa. Lembra que a gente falou, acho que na última aula, ou quando foi a última vez que nós tivemos reunidos, ou penúltima vez, nós estávamos falando sobre Jesus mostrando para nós o caminho através da vida dele. Quer dizer, quando a gente observa a vida de Jesus, né, ele vem dando, e acho que inclusive foi você, Oswaldo, que falou que quando ele vai a vida dele inteira, né, quando você olha, ele para os momentos em oração, ele conversa com o Pai, ele pede a inspiração, ele pede que Deus mostre a ele, Deus Pai, né? Porque como Jesus aqui dentro, apesar de ser Deus, ele vivia como homem, né? Ele pede a Sim. orientação, o caminho, o passo a passo, o que ele deveria fazer em cada um dos momentos. E ele mostra para nós que esse é o caminho que a gente deve seguir. Quer dizer, se você faz exatamente a mesma coisa, como vocês dois acabaram de falar, né? Se você entrega a sua vida a Deus e faz conforme o que a sua palavra, conforme o que ele ensinou e tal coisa, você está fazendo justamente, você está conquistando o amor pleno de Deus sobre você. Tudo que vem de fruto Sim. em si, né? Esse é um ponto. Depois, eu não lembro se eu falei com você, mas eu não sei se você já leu esse livro aqui, ó, tá? Chama Praticando a Presença de Deus, tá? Não, não conheço. Esse é um livro curtinho, pequenininho, sobre o irmão Lawrence, ok? Que viveu por volta de 1700. E o interessante é que o livro todo gira em torno do irmão Lawrence, justamente dizendo que o que você pode fazer para a sua vida, né? É, é pedir que Deus te mostre o caminho o tempo todo. Então, em vez de a gente viver como muitos de nós fazem, né? De ter o seu momento de oração e ter o momento de dedicação a Deus, em vez de fazer isso, é dedicar a vida do início do dia ao final do dia, tudo à vontade de Deus. Então ele falava assim, a cada decisão, a cada coisa lá dentro, eu perguntava. Ele falou, foi um exercício difícil no início de conseguir me unir a Deus dessa forma. Fui criticado, né? Ele fala, fui criticado várias vezes por tentar fazer isso, mas durante o dia, durante a minha vida, eu fui aperfeiçoando isso e cada vez mais tentando pedir que Deus viesse e me iluminasse a cada um dos momentos. E mostra a transformação da vida dele, né, justamente fazendo isso, né, que de novo reforça o que eu acabei de falar, como Jesus mostrando. Jesus tinha consciência que ele veio à Terra, ele veio aqui ao nosso mundo para passar pelo que ele passou. Ele veio aqui para fazer a obra da nossa redenção. Ele já sabia. Nós não sabemos se nós temos uma obra especial, não como essa, mas alguma obra que a gente pudesse dar um título especial, mas a gente sabe que mesmo não tendo um título especial, se a gente se dedicar a fazer a vontade de Deus e viver exatamente conforme o que Ele nos ilumina, né, nós vamos estar conquistando o amor puro do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, de Deus, e vamos, no final, ou mesmo durante a vida, que é o que o irmão Lawrence mostra aqui dentro também, a gente vai aprender a conquistar a felicidade de cada um dos momentos da vida que a gente passa. Então, algumas coisas, esse livro vale a pena. Depois eu vejo se eu consigo mandá-lo para vocês aí, né? Quem Legal, não, mas manda a capa dele para a gente pode sim, encontrá-lo é, aqui também. é.
E ele é interessante, ou quer dizer, interessante, o interessante dessa passagem aqui dentro é exatamente isso. Muitas vezes a gente se escandaliza. Hoje o Padre Paulo na homilia fala exatamente sobre isso quando Jesus atravessa o mar e vem em sentido e fala para não se assustem, né? Não tem mais, né? Sou eu, né? E é justamente isso. A gente leva a vida o dia inteiro levando empurrões ao contrário do que a gente gostaria de ter e esquece de entregar na mão de Deus e esquece de que muitos desses empurrões são propositais, é para nos colocar no lugar. E o que a mensagem que o Padre Paulo, por exemplo, disse hoje é exatamente isso, né? Não ter mais, né? Deus sabe o que está fazendo, só que a gente tem que aceitar isso. A gente tem que ir lá e falar assim, né? Eu creio, eu creio. A semana inteira foi sobre isso. Tenha fé, um ato puro de fé. Você não precisa de milagres, não precisa de arrepios, não precisa de. Não, ato de fé. Aquela coisa Sim. pura em que você olha e fala assim: eu creio, Deus, eu sei que eu posso não estar entendendo aqui no momento porque eu estou passando por isso. Mas lá na frente eu vou entender. E eu sei que é para o meu bem, então seja feito conforme a sua vontade, como Jesus fez. Estou aqui para cumprir isso, mesmo sabendo que vai ser doloroso, mas a alegria, o que vem disso é muito maior. É isso. É isso que eu enxergo aqui. Amém. Amém. Também tem um aspecto também que Jesus tinha claro que ele tinha uma missão que ele casou com ela, né? Que era a missão da nossa salvação, né? Né? E então ele tinha uma realização, e é interessante, ele não realizou isso durante 30 anos, né? Mas quando ele começou, ele realizou durante 3 anos, né? Mas durante esses 30 anos, com certeza, ele também realizou essa salvação, porque, como nós estudamos na aula passada, ele ressignificou todo o sentido da vida humana, né? Então, ele ressignificou o nascimento, né? A materialidade das coisas, o ser filho, o ser fiel na família, o ser trabalhador, carpinteiro. Então, ele ressignifica. Então, e aí, quando ele assume a missão, aí sim, é uma missão específica. Nós podemos, na vontade de Deus Pai, nós podemos ainda não ter uma missão específica. Mas o que eu acho muito legal que São José Maria Escrivá, da Opus Dei, né? Ele cita, ele nos fala da importância de nós vivermos no ordinário da nossa vida a vontade de Deus Pai, que isso é a santidade, né? Então, buscar a vontade de Deus em nossa vida por amor é santidade, é buscar viver na santidade, né? Mesmo no ordinário do nosso trabalho, né? Das nossas tarefas remuneradas ou não, não importa, mas todas elas devem ser exercidas dentro da vontade de Deus Pai, dentro da entrega e do amor a Deus, né? Isso é a ressignificação de todas as coisas. É isso, Roseli? Exatamente o que fala o livro. Exatamente o que ele fala. Ele busca Deus diariamente, no diário da vida dele, nas coisas, na prática. Quanto mais ele fala, pensa e age em Deus, mais ele vai santificando e a presença de Deus vai ficando maior. Quer dizer, o amor vai fluindo, né? Uhum. É praticamente isso aí no ordinário. Você tem o Exatamente. jornalzinho da comunidade? Depois que você mandou lá para ele, né? Não, não sei, que eu acho que, porque eu escrevi, a Vânia pediu para eu escrever um pouquinho sobre esse livro, eu escrevi no jornalzinho da comunidade, aí eu mando, porque lá tem a capa, aí é fácil de você achar. Legal. Manda para a Beleza. gente no grupo lá. Bom, Uhum. Rogério, quer compartilhar ou podemos continuar? Não? Lê você, Rogério, para a gente essa próxima parte, então.
Paramos no Pai mandou, certo? Isso, 607. isso. Agora no 608. 608. Não, já lemos 607? Já. Já. Já lemos. Ah, 607 já. usado. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Depois de ter aceito dar-lhe o batismo junto com os pecadores, João Batista viu e mostrou em Jesus o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Assim, manifesta que Jesus é, ao mesmo tempo, o servo sofredor, que se deixa levar silencioso ao matador e carrega o pecado das multidões, e o Cordeiro Pascal, símbolo da redenção de Israel, por ocasião da primeira Páscoa. Toda a vida de Cristo exprime sua missão: servir e dar sua vida em resgate por muitos. Eu acho que pode Algum comentário? continuar. Daí a gente Jesus, faz um. Jesus abraça livremente o amor redentor do Pai. Ao abraçar em seu coração humano o amor do Pai pelos homens, Jesus amou-os até o fim. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Assim, no sofrimento e na morte, sua humanidade tornou-se o instrumento livre e perfeito de seu amor divino que quer a salvação dos homens. Com efeito, aceitou livremente sua paixão e sua morte por amor de seu Pai e dos homens, que o Pai quer salvar. Ninguém me tira a vida, mas eu dou por própria vontade. Daí a liberdade soberana do Filho de Deus, quando ele mesmo vai ao encontro da morte. Então, é interessante que desde o início Jesus tinha consciência que ele estava caminhando para o matadouro, né? Ele estava como aquela vítima do Cordeiro de Deus, como alguém que ia ser sacrificado, né? Uhum, Mas ele não vacila nisso, né? Ele sente a fraqueza, né? Como nós lemos lá no 607, né? Ele disse, né? Papai, salva-me desta hora. Mas como vai salvar se foi para esta hora que eu vim, né? Então, uhum, ele como homem, ele não queria, né? Ele não queria, mas há uma palavra que nós partilhamos esta semana no estudo do SIC nosso aqui de Limeira, né, Jair? Que fala Uhum. do querer e é uma reflexão que vem daquele filósofo, o Cortella, sabe? O Cortella, é aquele barbudo, ele fala muito bem e ele falou uma palavra que é a seguinte: ele disse assim que a verdadeira liberdade, e nós sabemos que a liberdade verdadeira é o livre-arbítrio, né? A verdadeira liberdade consiste em fazer o que eu não quero, né? Fazer o que eu não quero. Porque fazer o que eu quero, eu não preciso de liberdade, é só de deixar rolar, certo? Né? Então, a verdadeira liberdade vem em eu fazer aquilo que eu não quero, que não é a minha vontade, mas tem que ser feito. Então, o livre-arbítrio não é fazer o que eu quero. Eu achei muito fino né, essa, essa definição. E aqui a gente entende com clareza por que que Jesus ele teve a manifestação livre da sua vontade. Ele aderiu, né, livremente. Jesus abraça livremente o amor redentor ao Pai. Então, a liberdade aqui está em ele ir para o matadouro, né? Mesmo não querendo, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a tua vontade, porque eu quero fazer a tua vontade. Então, a liberdade
de Jesus aqui é o ápice, é algo assim que suplanta, né, todas as coisas, que é dar a sua vida, né? E ele nos chama a viver esta liberdade mesmo, né? Então, quando nós lemos, a palavra liberta, a palavra aí, nós temos que tomar cuidado para não cair no comodismo, liberta para as coisas que eu gosto, né? Não, a palavra, ela nos liberta da minha vontade própria, né? E ela abre na minha vida uma vontade maior, que suplanta em muito a realização de qualquer vontade minha, né? Que é a vontade de Deus Pai. A diferença entre o animal e o espiritual. Sim, que o padre Paulo Ricardo sempre cita isso, o boi e nós, né? Uhum. Uma coisa que eu esqueci de citar lá atrás, na leitura anterior, que eu achei interessante, você tocou sem querer de novo em cima, mas ele fala, Pai, se for possível, me livre desse cálice. E ele fala por último, tenho sede. Ou seja, ele vai ao cálice com toda a vontade, porque ele sabe que é o que Deus quer. E ele tem sede das almas, né? Que é das almas para serem Exato, salvas. A sede dele não é do vinho, né? né? Exato, mas Ele, é o que eu digo, ele é, fala exatamente, me livre do cálice, mas sendo a sua vontade, eu tenho sede. Ó, as almas todas que estão sim, aí, né? sim, sim. Jair, Estava fazendo um grifo no quesito, como você falou, Oswaldo, da palavra vem tirar a nossa vontade e dar a vontade de Deus. Aí eu agregaria nesse tirar também a nossa ignorância, né? E nós temos esse problema sério de ignorar as coisas e às vezes não temos valores já fixados na nossa tabela, no nosso coração, na nossa mente para fazer a revolução necessária, né? Mas tem uma linha aqui que ela dá o tom que nós necessitamos. Ele diz: ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Então, esse dar livremente, podemos classificar os de 100%, né? Nada no mundo modifica essa palavra de Jesus, nada. Ninguém pode colocar 0,5% de culpa, de coisa, nada. Eu a dou 100% livre. Isso realmente vem para o nosso coração e entra com até uma certa facilidade, né? Porque ele rompe todo o conceito humano, rompe todo inteirinho, 100%. Então, quando você diz ficar só com a palavra, ficar buscando a vontade de Deus para fazer, para realizar na nossa vida, parte desse 100%. Parte desse 100%. exatamente. Parte desse 100% de Jesus. Sim. Quer ver um exemplo prático disso? Assim, ó, às vezes a gente, no relacionamento marido e mulher, por exemplo, né? Às vezes a gente se sente usado, certo? Né? Não acontece aqui. A gente não acontece, né? Não acontece. Mas, na realidade, eu não tenho que me sentir, eu estou me dando a usar, né? Ninguém tira a minha vida, né? Ninguém tira o que eu quero, mas sim eu me dou, né? Então, a doação, ela vem antes do serviço, né, Jair? Hã? É Exatamente, uma exatamente. situação de ficção que você está colocando agora, né? Não, eu sei, mas é só aqui em Limeira que a gente vive essa situação, né? É só aqui em Limeira. Hum. Mas na realidade, quando eu me dou plenamente, né? Aí
E o ego da gente é fogo, né? O ego da gente, ele não quer deixar, porque o ego está preocupado só com as minhas vontades, né? Com aquilo que eu quero, com... Então, o orgulho meu fala, não, que isso? O que estão fazendo comigo, né? Mas, gente, o Jesus, ele foi humilhado a ponto de ser, né? De ficar nu numa cruz, ficar sem roupa, a maior vergonha, a maior humilhação, né? Que a gente pode falar de ter orgulho? Não, porque você não está me respeitando, né? Tal. Não, peraí, você está se doando ou não, né? Eu dou a minha vida ou dou pela metade? Não, eu dou até aqui, hein, Jair? Eu dou até aqui, né? Isso em Paulo, todas as áreas da nossa vida, a gente pode estar fazendo essa reflexão para ver a vontade de Deus em todas elas, em todas estas áreas. Fala, Jair. usando essa correlação que você falou da vida de casados, ou a marido de mulher, esposa, eu adotei. Ninguém me tira a vida, eu dou livremente. Por quê? Eu estou perdendo para tudo. Eu perco para os netos, eu perco para a cunhada, eu perco Tudo, tudo. para Ah, televisão, eu perco para o celular, eu perco para tudo. Então, mas Verdade. isso dá, essa palavra que nós lemos, nos traz essa sensação favorável. nos dá, O meu neto não está tirando, a minha cunhada não está tirando. Eu a dou livremente. sim. Até eu brinquei com a minha esposa, né? O cartão não estava comigo, é o meu cartão. Ela ia, você me devolve o cartão? Não, pode estar aqui, ó. Eu, além de devolver o cartão, ainda autorizo você a gastar. Manda. Aqui a gente Mas, perde para aqui a gente perde para planta, a gente perde para receita de pão, a gente perde para celular, para gato, tá? Mas faz parte, Mas não é perder, é você que está dando. né? Tem um É, lado também que ele não está Você, falando, porque você, tem um lado você aí não está meio entendendo, Martin. egoísta. Você não está entendendo o que nós estamos Tem falando. um pedaço egoístico aí também, porque quando você dá e fala assim, não, pode botar os outros na frente, o lado positivo é que aí a gente tem paz. Porque aí gasta o tempo com os outros, sabe? E deixa a gente em paz. Aí eu posso cochilar no sofá, tá? Eu Não, posso, tá vendo? Tem mas um lado olha, positivo. olha o perigo. Você está pensando em você de novo. Olha, olha as armadilhas, né? eu que Hein, luto, Roseli? Pegamos no pulo de novo, Roseli. né? Acho que eu Oswaldo, falei. Oswaldo, se você Oi. perguntar para mim assim, essa semana que o que você perdeu? Essa semana eu perdi para o pão de mel. Fica full time fazendo. Bom demais. Ai, Aí a não, gente não, não. vai na última frase, né? Daí a liberdade soberana, quando nós mesmos vamos ao encontro da morte. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, esse sacrifício, quando eu vou lavar a pia, eu vou limpar o chão, né? Ah, mas eu e a sua masculinidade toda. Não, não tem nada disso. É por amor que eu estou fazendo. Quando Deus entra nessa fórmula, todas as nossas ações ordinárias, elas podem ser santificadas, né? Elas se tornam um sacrifício de amor a Deus, né? Ah, mas é o outro que está mandando, ele está abusando de você. Não está abusando nada, eu que estou dando, né? Eu que estou dando a minha vontade. Ah, mas você é tonto. Não, Jesus não foi tonto, né? Jesus não foi, ele tinha todo o poder do mundo, né? E ele não foi tonto, ele fez a vontade de Deus para nos deixar um caminho a ser seguido, né? Não é, não foi derrota aquilo, foi a maior vitória. Pô, que caramba, Vitória, né? vitória. A maior vitória está. Por quê? Porque a vitória se deu basicamente, principalmente pela vontade de Deus Pai que foi realizada, né? A vitória foi realizada. Jesus conseguiu ser perfeito até o último segundo, até o último momento, né? E por isso que ele
o nome dele foi elevado acima de todo nome, é por isso que por ele nós fomos salvos, é por isso que tudo, porque ele realizou. Então, não tem essa de orgulho, mas isso aqui não dá. Não, Jesus manso e humilde de coração, né? Humildade em todos os aspectos. Então, Oswaldo, fazendo aí fala. um gancho para o Rogério, esse diálogo nosso aqui vai ajudar muito o Rogério, porque quando ele enfrentar a Vânia, né, Rogério? Quando ele enfrentar, ele já vai saber o que é que Jesus pensa. Qual que é a Exatamente. definição, qual que é a definição de Jesus do Evangelho? Eu já sei o que eu tenho que fazer agora, né? Exatamente. Aí Não, fica mas se tudo. você, não, se você ver, está tudo perfeito. O que Jesus fez lá atrás, quando a gente volta, o Filho desposa o desígnio de salvação divina em sua missão redentora. É o Então, essa casamento. vontade própria, essa vontade soberana nossa, ela se inicia quando nós nos desposamos de nossa esposa. Sim. Que é a nossa Então, missão. tanto é que está lá, é de sua própria vontade que você aceita isso e você fala sim. Então, tudo se inicia quando você se disposta. Então, quer dizer, lá atrás, no meu caso, 41 anos atrás, foi aonde tudo se iniciou, entendeu? Com a minha liberdade soberana do meu caminho para, dizer assim, o amor de Deus. É isso Mas, aí. Rogério, na alegria e na tristeza, né? Exatamente. Para você ver uma coisa interessante, já que tocou em casamento. Quando a gente casa, a gente faz a obra de Deus porque a inserção das almas aqui, ok? Para que elas possam viver e para elas depois poderem ser, crescerem, irem contra Deus, serem perdoadas e salvas, ela acontece pela nossa mão. Por isso que a gente, Deus dá-nos o poder, né, de termos filhos, de inserir vida. E Deus cuida dessa vida depois, mas é uma missão que Deus nos dá com o casamento. Por isso que quando as pessoas não entendem, inclusive eu não entendia quando eu era mais jovem, mas quando eu cresci em multiplicar, né, eu me lembro de crítica falando assim, os católicos antigos tinham 15 filhos, parecia rato, procriava que nem um doido, não sabe o que está fazendo. Olha, é para isso que nós viemos aqui. A pessoa não Foi entende, mas para para salvar as povoar o almas, elas têm que céu. estar aqui, ué. Elas têm que estar aqui, ué. Né? É, é para povoar o céu, senão não vai povoar o céu. Exato. E olha a tarefa importante que a gente tem no casamento. Sim. Vamos continuar? Vamos lá. Na ceia, Jesus antecipou a oferta livre de sua vida. Jesus expressou, de modo supremo, a oferta livre de si mesmo, na refeição que tomou com os 12 apóstolos, na noite que ia ser entregue. Na véspera de sua paixão, quando ainda estava em liberdade, Jesus fez desta última ceia com seus apóstolos o memorial de sua oferta voluntária ao Pai, pela salvação dos homens. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Pois esse é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A Eucaristia, que instituiu naquele momento, será um memorial de seu sacrifício. Jesus inclui os apóstolos em sua própria oferta e lhes pede que a perpetuem. Com isso, institui seus apóstolos sacerdotes da nova aliança. Eu me consagro por eles
a fim de que também eles sejam consagrados na verdade. É, é muito legal, é muito profundo isso, né? Jesus instituiu o sacerdócio. O primeiro sacerdócio da antiga aliança, quem instituiu foi Deus Pai, né? Lá com Moisés, né? E ele Moisés. pede para que o seu irmão Arão seja o sacerdote, né? E depois disso ele continua a linhagem dele. Tem um Então, antes, Oswaldo, tem um antes, só de, hã? existe um antes ou não? É depois. Melquisedeque. Não se fala, né? Da instituição de Melquisedeque, não se fala, mas se fala da instituição lá no Monte Sinai, onde Deus institui o irmão de Moisés, Araão, aliás, não foi ali, né? Ali ele Moisés pede para ele ir ajudar, né? O irmão ir ajudando, mas depois Deus Pai institui Araão e seus filhos como sacerdotes. É isso, né? Então, quem que institui sacerdote? Só Deus pode instituir sacerdócio, né? Porque é para que ele faça a oferenda dele mesmo. Então, a ele mesmo. Então, aqui Jesus institui o sacerdócio como Deus Filho, né? Como Deus Filho mesmo, né? Em que aquele sangue que ia ser derramado. E é maluco, ele sabia que iria derramar o sangue, né? Então, ele sabia de todo o escárnio que iria acontecer, que ele não ia sobrar uma gota, que o seu corpo ia ser dilacerado, o seu sangue ia ser esvairir pelo corpo. Então, ele sabia do derramamento do sangue, mas a importância de que isso se perpetue para a nossa salvação, ali ele institui o sacerdócio para que o pão e o vinho pudesse se transformar, se transubstanciar sempre como corpo e sangue de Cristo na cruz. Na cruz. O mesmo sacrifício, não um outro sacrifício, mas o mesmo sacrifício. Né? Aquele mesmo corpo e aquele mesmo sangue. Oswaldo, no final do 611, convém a gente grifar Jesus, com isso ele institui os apóstolos sacerdotes da nova aliança. Nova aliança. É esse Do que você filho, acabou de né? falar, é a nova aliança, né? Instituída pelo filho, diferente do sacerdote da antiga aliança, que É. foi instituído por Deus Pai, né? A agonia de Jesus no Getsemane. O cálice da nova aliança que Jesus antecipou na ceia, oferecendo-se a si mesmo, o aceita em seguida das mãos do Pai, em sua agonia no Getsemane. Tornando-se obediente até a morte, Jesus ora: Meu Pai, se possível, que esse cálice passe de mim. Exprime assim o horror que a morte representa para a sua natureza humana. Com efeito, a natureza humana de Jesus, como a nossa, está destinada à vida eterna. Porém, diversamente da nossa, ela é totalmente isenta de pecado, que causa a morte. Ela é, sobretudo, assumida pela pessoa divina do príncipe da vida, do vivente. Ao aceitar em sua vontade humana que a vontade do Pai seja feita, aceita sua morte como redentora. Carregou nossos pecados em seu próprio corpo sobre a cruz. Olha, essa última linha é importantíssima, né? Essa última linha. Ao aceitar em sua vontade humana.
né? Então, em sua vontade humana, o mesmo humano que olhava com horror para aquilo que iria lhe acontecer e pediu para que fosse afastado essa vontade, o mesmo humano, não foi naquele momento que aí a parte divina de Jesus tomou conta e falou agora deixa comigo, né? Não é isso, né? Não se divide Jesus em duas partes. Ele é 100% humano e 100% Deus. Então, a parte humana de Jesus é que estava sofrendo, né? E a parte humana de Jesus que aceitou a vontade de Deus Pai, né? Ah, mas para ele é diferente de nós. Hoje nós não temos a parte divina. Nós temos a parte divina hoje, porque ele nos enviou o Espírito Santo, né? E então, as dificuldades nossas hoje são as mesmas de aceitar isso, né? E nós somos chamados a passar por essa mesma luta interior, né? De aceitar, apesar de eu não querer sofrer, de eu não querer ser humilhado, de eu não querer me submeter ao meu orgulho, né, e às minhas coisas, né, nós somos chamados a aceitar em nossa vontade, né, que é humana já pela única natureza que temos, né, aceitar a sua morte como redentora para carregar no seu próprio corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Nós somos chamados a fazer a mesma coisa que Jesus, né? Quem quiser me E seguir, aqui, e carrega a aqui, tua cruz. exprime- e aqui expressa com natureza o conflito que ele estava vivendo no momento com a natureza humana dele, sabendo que viria a acontecer, Sim, porém a divindade aceitando e caminhando para lá. Tanto é que você vai nesse paradoxo dele, se for possível, me tire esse cálice. Se for possível, elimine disso, mas que não seja minha vontade humana, sim, mas sim a vontade de Deus. Então, eu acho assim, nessa uma parte do Getsemane, está bem claro a agonia e o conflito que ele viveu até chegar à divindade da morte na cruz, né? sim, mas só voltando um pouco, Rogério, que isso é importante. Que não foi a divindade de Jesus, né? A natureza divina de Jesus que aceitou esta morte. Ela já sempre aceitou, porque a natureza divina de Jesus ela está totalmente ligada ao Pai, à vontade plena do Pai. Assim como o Espírito Santo que habita em nós, ele sabe plenamente da vontade do Pai. Ele sabe plenamente da vontade do Pai. Mas só que a, a, a liberdade que foi exercida aqui foi a liberdade humana. Então foi a natureza humana, ó, a vontade humana, né, que se uniu à vontade do Pai. Porque ele tinha ciência divina, pela natureza divina, mas a vontade é humana, né? Uhum. Então, essa vontade humana aderiu à vontade do Pai. É, 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 e no nosso caso, não vai ser diferente. O Espírito Santo nos ilumina e nos mostra a vontade do Pai, e nos ensina e nos conduz, né? Por isso que o maior pecado que nós podemos cometer é contra o Espírito Santo, que é onde eu sei tudo, né? Eu sei qual é a vontade do Pai, porque ele nos revela pelo Espírito Santo, né? Quando não nos revela, tudo bem, é por ignorância, né? Aí entra aquilo que nós já estudamos, né, sobre a culpabilidade, né? Mas quando essa vontade está revelada, né, e o humano diz não, aí não tem volta, né? Porque o divino que está em mim fala sim, o humano que está em mim fala não, o humano ganhou. No caso de Jesus, o,
o 100% divino dele falou, fala sempre sim, né? E o 100% humano aderiu plenamente ao 100% divino. Então, ele foi perfeito por causa disso, né? Pela adesão contínua da sua humanidade à vontade do Pai, né? E nós somos chamados a fazer esse mesmo caminho, né? E o que é mais difícil pelo discernimento que nós temos que ter e pelo aprendizado. Jair, Oswaldo, lê você para mim, por gentileza, as duas últimas linhas do 609. é essa que eu repeti, eu vou ler de novo, é isso? Isso. Então, ó, ao aceitar a sua vontade humana, que a vontade do Pai seja feita, aceita sua morte como redentora para carregar seu próprio corpo Oswaldo, em seu Não, próprio não, não, 609. corpo. não. Duas No linhas. 609, Oswaldo. Ah, desculpa, desculpa. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Daí a liberdade soberana do Filho de Deus, quando ele mesmo vai ao encontro da morte. Perfeito. Liberdade soberana. Uhum. Uma coisa interessante que você tocou aqui também, quando você falou sobre o Espírito Santo que habita em nós e, e pela ignorância, né? Pela ignorância, muitas vezes a gente tem irmãos que não têm o conhecimento como um todo e com isso não consegue viver plenamente alinhado com o que nós conhecemos. Mas é interessante você ver que isso acontece nas pessoas ou nos lugares aonde, vamos dizer assim, o conhecimento é mais parco, é menor. Então, por Sim, exemplo, é muito aceitável e compreensível que um índio no meio da Amazônia que não tenha tido encontro com algum cristão que tenha lhe apresentado, o Espírito Santo habita nele, mas pela inocência que ele tem dentro dele, tá? Ele vive de acordo com Deus sem saber de tudo que nós sabemos. Mas, sim, por outro lado, pessoas como nós, que vivemos no mundo moderno, nós somos expostos às fontes de conhecimento. Então, para nós não há justificativa. Por quê? Porque quando você tem dúvida, você é convidado a aprender. E quando você é convidado a aprender, não é uma postura, não te é dado a excusa, né? Falar assim, você está justificado porque você não conhece, se você não quer procurar o conhecimento. E nós temos uma fonte. Então, o que que eu quero dizer com isso? Para sim, pessoas do nosso meio, né? Do nosso meio, da nossa civilização, quando alguém diz, ah, mas eu não sabia, né? Daqui de dentro, não sabia porque não quis, porque tem como aprender e você foi chamado sim, e você não quis atender. É diferente do caso de um índio, que ele não tem aonde procurar. Ele vai conversar com a dona onça, alguma coisa, não tem como, né? Mas sim, nós temos condição. Lógico, existe gente entre a nossa civilização que é cega a isso. Por exemplo, pessoas aonde uma ditadura impede que o cristianismo propague, ok? A gente entende isso, sim, mas eles tentam procurar, se justificam por isso. Agora, pessoas entre nós que vivem, por exemplo, aí no Brasil ou aqui nos Estados Unidos, onde a gente tem liberdade, né? A menos de alguma condição muito específica, não há justificativa. Todos nós sim. temos o poder de procurar o conhecimento e somos chamados a fazer isso, tá? Não se justifica não conhecer e por isso fazer as coisas erradas. Não se justifica. Mas lembra daquele estudo que nós fizemos sobre a imputabilidade, lembra, né? Lembra daquele estudo da imputabilidade? Nós não podemos concluir nada de ninguém justamente porque nós não sabemos da história da pessoa. Então, Sim, lembra eu não estou aqui para daquelas. julgar.
né? daquela ignorância invencível, né? Que gerava uma certa imputabilidade. Uhum. A pessoa não tinha culpa pela ignorância invencível. E essa ignorância invencível, ela se dava por vários fatores lá, pelo meio da pessoa, pelos hábitos sociais. Então, o que você falou é perfeito, mas a gente sempre tem que estar consciente que, às vezes, na nossa visão, está tudo disponível para a pessoa, mas ela não, ela pode não ter acesso por algum motivo, alguma ignorância invencível, algum trauma, algum problema social, mental ou de diversos É que eu outros. falo, são os casos muito específicos, São né? casos específicos, né? Então, na realidade, é só Deus mesmo que vai poder dizer para alguém. Do mesmo jeito que nós ainda, ó, pô, excetuando o Marte, e nós estamos aprendendo coisa ainda, né? Você falou, você cortou na hora que você foi falar. Você diz, excetuando o quê? Você, Martin, você é só uma barbinha branca que você tá aí, cara. Você, olha, né? Ah, Não tem, Eu não tem eu tô cabelo só com uma branco ainda? barbinha. Não olha a parte de fora, você tem que olhar por dentro para enxergar a quantidade de barba branca que tem por dentro. Ô, Oswaldo, Você quer? deixa eu contribuir com o Martim. Martim, você falou aí dessa população que tem acesso, né? Pô, antigamente você tinha que ir na igreja buscar, agora entra dentro da sua casa. Sim, sim, Olha a diferença, sim. Não tem né? desculpa mesmo, né? Olha, É as opções, né? houve São um as ganho, opções que a gente faz. houve um ganho é, em alta escala aí. Apesar, uhum. Apesar que eu acho bem complexo essa situação. Eu tenho uma conhecida que ela deve ter uns 25 a 28 anos agora. E ela está aqui uns menos de 2 anos e ela veio da China. Sei, Então ela é chinesa da gema. E ela sei. nasceu e foi criada sem conceitos de religião nenhum, zero, nada. Então, quando você fala com ela de religião, alguma coisa assim, é como se passasse por cima, se estivesse falando chinês, entendeu? Literalmente. Então, assim, Mas não é assim a falta de, eu não tive interesse de Não, ela procurar, ou eu não não. tive lá. A pessoa, ela não teve conceituação religiosa Sim, é mais nenhuma complexo aí. para Então, entender todo esse processo. Teve que dar o básico, mostrar sim. desde o início para começar a despertar o conceito de religião, entendeu? E é o que eu falo, por exemplo, do índio, é exatamente a Ah, mesma coisa, de forma diferente, mas o resultado é o mesmo. São pessoas que foram privadas da catequese básica e tudo mais. Mas vê aí dentro que sorte você tem. Você tem uma pessoa ao teu lado que você pode devagarzinho botar uma sementinha lá dentro e, ó, você Mas é só tem. pela eu graça mas é só já pela graça de comecei a Deus. fazer isso, Aí, mas eu quero dizer que é complexo É muito, é essa muito, correlação, entendeu? é Que muito, Deus, muito delicado, né? Deus está aqui para todos. Jesus morreu por todos, por né? mim, por ela, por todos eles. Entendeu? Se Eu Ó, você tenho. considera que o pecado, para que você tenha ou cometa o pecado, você tenha que entender o que é o pecado e a partir do entendimento você faz para se considerar pecado, em teoria ela poderia ser considerada sem pecado. sim, É inocente. Então, dentro de um certo contexto, é sim, um, entendeu? é um ser vivente, na realidade, é um animal vivente. Hum. Ó, nós somos biopsíquico espiritual, né? Ela está vivendo a parte biopsíquica, né? Então, ela não teve ainda, ela não entrou no mundo espiritual dela, né? E isso daí é uma privação
muito grande, né? Viver no biopsíquico e sem saber da dimensão espiritual que transcende todas as coisas, é uma, e é uma coisa complexa de se ligar porque está relacionado à fé, né? É algo que não se vê, né? É algo que não é Exatamente. tátil, mas é sensível. É sensível, mas não é tátil, né? Mas a gente tem que lembrar que o Espírito Santo, mesmo assim, habita, mesmo ela não estando vivendo dentro da parte espiritual dela, o Espírito já habita nela. Então, na hora que você tocar o ponto, você, Rogério, por exemplo, ou Sim, quem tiver por perto tocar, você vai ver a curiosidade começando a bater. Mesmo a pessoa reagindo contra, você nota que você botou um ponto de interrogação. E esse ponto de interrogação é o primeiro passo. Mas ele acabou de falar. Eu tinha uma funcionária na empresa anterior lá dentro que era indiana, Sikh, casou com um muçulmano. A última vez que eu conversei, eu consegui levar ela no Alfa, aí na Holy Family. Na Uhum. última vez que eu conversei com ela, eles tinha acontecido um grande problema na vida dela lá dentro. Ela havia perdido um filho e estava ela com um marido que é muçulmano dentro de uma igreja de Nossa Senhora lá na Flórida, Tanto faz. pensando. Você para que pensar, legal, que né? legal, Pior que nunca tropaz, legal, falou. Deixa eu Né? que contar essa Eu falo legal. assim, nós encontramos a verdadeira paz dentro daquela igreja da Nossa Senhora. Eu falei, É um, eu sei disso. que oportunidade maravilhosa, né? Que Né? Deus Então, Rogério, proporciona, né? você tem aí, ó, um ticket para conseguir conquistar mais um pedacinho do amor de Deus. Olha lá, ó, já Que tem. gostoso, que legal. Mas viu, Oswaldo, que o Márcio falou tem tudo a ver com nós, que estamos em volta. Quando Deus chamar, quando Deus der o sinal, quando Deus fazer o toque, nós precisamos estar pronto, preparado para ajudar, para contribuir, para Sim, acolher, para acolher, entendeu? Se Né? a gente não estiver preparado, vai soar um eco aí, um som xoxo, né? sim. Amém? Eu estava tentando ver aqui, talvez vocês me ajudem. Aqui ele coloca, né, que ah, ele é totalmente isento do pecado que causa a morte. Ela é, sobretudo, assumida pela pessoa divina do príncipe da vida, do vivente. E tem um lado aqui, não sei se for João, alguma coisa, que ele vai ser entregue para o príncipe. E ele usa de novo o conceito de príncipe, entendeu? Que era um príncipe, mas não o príncipe do Não era o príncipe da divino. vida, não era o príncipe da paz, né? Que é Jesus Estou Cristo, né? O tentando ver onde é príncipe. que foi que ele fala isso, que ele vai ser entregue para o príncipe, mas é usando a mesma conotação de príncipe, né? Seria, Eu vou achar depois. Eu estava olhando, Isso agora foi uma sumiu. das leituras da semana passada. Eu me lembro disso também, de ter ouvido Tá? exatamente o que você está falando. Né? Uhum. Então, é que é o primo do vivente, né? A magia do é, vivente da condição humana, né? é, Bom, tudo bem. A morte de Cristo é o sacrifício único e definitivo. A morte de Cristo é, ao mesmo tempo, o sacrifício pascal, que realiza a redenção definitiva dos homens pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo, e o sacrifício da nova aliança, que reconduz o homem à comunhão com Deus. Então, nós vamos estar falando de redenção e a comunhão. O reconciliamento com Ele pelo sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Este sacrifício de Cristo é único. Ele realiza e supera todos os sacrifícios. Ele é primeiro um dom do próprio Deus, Pai. É o Pai que entrega seu Filho para nos reconciliar consigo.
é ao mesmo tempo oferenda do Filho de Deus, feito homem, o qual livremente e por amor oferece sua vida a seu Pai pelo Espírito Santo para reparar nossa desobediência. Olha que interessante, né? Então, e você vê, né, que ele coloca como a redenção e a comunhão, né? Sim. Que ele realiza a redenção e reconduz o homem à comunhão, A né? comunhão, né? Porque, É, porque ele havia perdido pela impossibilidade de acessar ao Pai, né? uhum, E, ó, e é interessante, né? Ó, o dom do próprio Deus, ele é é isso um que eu ia dom do falar. próprio Deus Pai, né? É o Pai que entrega o Filho para É. nos reconciliar com Ele e o Filho que se oferece livremente ao Pai, pelo Pelo Espírito poder Santo. pelo Espírito Santo, né? Muito interessante, muito legal. O sacrifício não foi somente de Jesus, do Filho, né? Não, foi um sacrifício que foi à vontade do Pai, então é um sacrifício do Pai, né? Realizado pela entrega do Filho, né? E consumado, no caso das celebrações nós, pelo Espírito Santo. Uhum. É a presença trinitária de uma maneira, né, plena. Rogério, a busca que eu fiz aqui é sempre assim, né? Jesus foi entregue pelos príncipes dos sacerdotes. Isso aí, Isso. achou. E anciãos, né? Então, os príncipes dos sacerdotes. Então, entre os sacerdotes tinham os mais importantes, que eram os príncipes. Então, Uhum. mas Jesus é o príncipe da vida Uhum. e vida eterna, né? É o príncipe, não é os príncipes. Ok. Jesus substitui nossa desobediência por sua obediência. Opa! Como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora, assim também, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Por sua obediência até a morte, Jesus realizou a substituição do servo sofredor, que oferece a si mesmo um sacrifício expiatório, quando carrega o pecado de muitos e os justifica levando sobre si o pecado deles. Jesus prestou reparação por nossas faltas e satisfez o Pai por nossos pecados. E vamos continuar e aí a gente faz um comentário. Na cruz, Então, Jesus consuma seu sacrifício. É o amor até o fim que confere o valor de redenção, de reparação, de expiação, de satisfação ao sacrifício de Cristo. Ele nos conheceu e amou a todos na oferenda de sua vida. O amor de Cristo nos impele, considerando que um só morreu por todos e, portanto, todos morreram. Nenhum homem, ainda que o mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e se oferecer em sacrifício por todos. A existência em Cristo da pessoa divina do Filho, que supera e ao mesmo tempo abraça todas as pessoas humanas e o constitui cabeça de toda a humanidade, torna possível seu sacrifício redentor por todos. Sua Santíssima Passione, por sua Santíssima Paixão no madeiro da cruz, mereceu-nos a justificação. Vou ler de novo. Por sua Santíssima Paixão no madeiro da cruz,
mereceu-nos a justificação, ensina o Concílio de Trento, sublinhando o caráter único do sacrifício de Cristo como princípio de salvação eterna. A Igreja venera a cruz cantando: Salve, ó cruz, única esperança. Continua? Não, eu acho que podemos conversar um pouco. Uhum. Alguma observação, Jair? Só um minuto, Oswaldo. O, esse 616, a primeira linha, eu acho que é muito, muito forte, né? É É o o amor amor até o até o fim fim. que confere o valor da redenção, e reparação, e expiação e satisfação. Quatro coisas, né? Então, a redenção, aliás, são três, né? É redenção e reparação, é junta, né? Então, a Uhum. redenção, a expiação e a satisfação do sacrifício de Cristo. A Oswaldo, realização do até o fim. Uhum. lê para nós, Oswaldo, as duas últimas linhas do 615. 615. As duas, por sua obediência até a morte. Não, Linhas ou parágrafo? não, linha. As duas Linhas, últimas tá. linhas do parágrafo 2. Jesus prestou reparação por nossas faltas e satisfez o Pai por nossos pecados. Exato. Satisfez. Olha, essa palavra-chave. O sacrifício de Cristo satisfez o Pai. Isso torna tudo viável. Tudo viável. Uhum. Eu acho interessante aqui, nenhum homem, ainda que o mais santo, tinha condição de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos. A existência em Cristo da pessoa divina do Filho, que supera e, ao mesmo tempo, abraça todas as pessoas humanas e o constitui cabeça de toda a humanidade, torna possível seu sacrifício redentor por todos. Quer dizer, ele se Amém. entrega como homem e ele pode fazer isso porque ele é Deus. É, Amém. exato, Amém. exato. E ninguém poderia fazer isso. Ninguém tem como, Ninguém porque poderia fazer isso, né? nenhum de nós somos Deus, né? Somos convidados a ir ao caminho, né? Mas não A somos. participar de sua divindade, ela é diferente, né? É, né? Jesus já era, ele já participava da sua divindade, nós somos convidados. Jesus já participava da divindade de Cristo pela sua natureza 100% divina, né? E também pela 100% humana, assumindo toda a conta que o pecado gerou, né? Que é a expiação e a reparação. Então, a expiação e a reparação, eu tenho que pagar uma conta. Essa conta tinha que ser paga pelos atos, da forma que a história da salvação mostrou que os próprios homens geraram. Eles faziam isso pelo sacrifício, né? Pela expiação do sangue. Então, lá atrás, os contratos eram assinados e não tinha contrato de caneta, né? Eram assinados sempre com sangue, né? De de um sacrifício. Então, o sangue faz parte do contrato do homem, mas Deus aceitou esse diálogo da conversa com o homem, aceitando o sangue como expiação de uma aliança com ele. A partir dessa aliança ser feita pelo sangue, ela teria que ser expiada pelo sangue, da forma que o homem determinou na relação com Deus, porque a linguagem
que Deus usava era a própria linguagem do homem, né? Então, a partir dessa aliança, ela só poderia ser sanada pela, pelo sacrifício expiatório do sangue. Então, a parte humana realizou a paga da conta, né? E com isso, Deus ficou satisfeito, porque era o seu filho, né, que tinha uma dignidade que estava acima de qualquer sangue, né? Os padres dizem, né, uma gota de sangue de Cristo seria suficiente para sanar todo o pecado da terra. Mas Deus não tem limite, ele superabundou, ele deu todo o seu sangue, né? Deu todo o sangue de Cristo, né? Ok, nossa participação no sacrifício de Cristo. A Maravilha. cruz é o único sacrifício de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. No entanto, pelo fato de que, em sua pessoa divina encarnada, de certo modo uniu a si mesmo todos os homens, ele oferece a todos os homens, do modo como Deus conhece, a possibilidade de serem associados ao mistério pascal. Chama seus discípulos a tomar sua cruz e segui-lo, pois sofreu por nós, deixou-nos um exemplo a fim de que sigamos seus passos. Quer associar a seu sacrifício redentor aqueles mesmos que são seus primeiros beneficiários. Isso se realiza de maneira suprema em sua mãe, associada mais intimamente do que qualquer outro ao mistério do seu sofrimento redentor. Fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. Aqui eu Amém. acho que assim, Amém. ele é magnífico, né? É Ele tem preciso, uma né? definição, como diz o Jair, uma definição cabal. Ele relaciona o sacrifício de crucificação dele com o nosso sacrifício de cruz diário até a morte. Então, assim, ele fecha aqui com chave de ouro, né? E se eu não aceitar esse sacrifício, eu não estou satisfazendo o Pai, né? Você não está com ele. Eu não estou satisfazendo a vontade de Deus Pai, porque ele é o único sacrifício, me unindo ao sacrifício da cruz, é o único que pode mediar entre Deus e os homens. É muito preciso tudo, né? Uhum. Oswaldo, além dessa precisão, da nossa parte, aceitar esse sacrifício, tá, mas 100%, né? Sem a gente colocar nada e sem tirar nada. Só que, mas, né? Sem mas, né? Hã? Exatamente. Eu Isso acho topo que é desde beleza. que, hã? Condição, né? Sem condição. Sem Não tem condição. condição, né? Incondicional. Incondicional. É É o um convite amor da semana, incondicional. né? Convite da semana. Um ato de fé. É um ato É. de fé Sim, puro, nosso. sim. Né? Aqui a gente consegue entender melhor até os mandamentos, né? Quando se coloca o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E tudo aqui, tudo isso que nós lemos, né? A gente está falando primeiramente do amor ao Pai, né? Tudo que nós lemos, né? Então, Uhum. se não tiver amor ao Pai, eu posso até fazer tudo o que tem que fazer certo, né? Mas eu estou fazendo pelo jeito errado, pelo motivo errado, né? O motivo certo é o amor a Deus, né? O motivo de eu realizar os meus sacrifícios, as minhas ações, me despojando de mim mesmo, é
o amor a Deus, né? Sobre todas E as coisas, né, Oswaldo? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre né? todas as coisas, né? Uhum. Hum. Eu já escolhi Olha, também. hoje nós rendemos bastante, hein? Ainda falta alguns minutinhos, mas eu acho que a gente. Bom, o resumo é bem curtinho. Vamos encerrar? É rapidinho? Ah, Eu são acho que só dá para quatro, ler, sim. dá para ler. Ok. Cristo morreu, resumo. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Nossa salvação provém da iniciativa de amor de Deus para conosco, pois foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Foi o próprio Deus que, em Cristo, reconciliou o mundo consigo. Jesus ofereceu-se livremente por nossa salvação. Este dom ele o significa e o realiza por antecipação durante a última ceia. Isto é meu corpo, que é dado por vós. Nisto consiste a redenção de Cristo. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Isto é, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, para que sejais libertados da vida fútil que herdaste de vossos pais, por sua obediência de amor ao Pai até a morte, e morte de cruz. Jesus realizou sua missão expiadora do servo sofredor, que justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Né? É aqui, graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Que maravilha, não? Foi Nós- nós- o serviço de Deus nos reconciliando com Ele depois do primeiro erro lá atrás, Sim, né? sim, lá em Gênesis 3, né? Uhum. E lá ele já falou que iria fazer essa regeneração, né? E aqui ele realiza, Essa ou seja, reconciliação. quando Jesus diz tudo está consumado, é assim, ó, Deus falou, já fiz tudo, né? Agora é com vocês. Uhum. Se virem. Agora É. está Mas com ele vocês agora, né? nem o se virem, ele disse, porque na verdade ele mandou o Espírito Santo. Ele Você, mandou ainda Espírito Ainda ficou com Santo, ele dó falou, da Nossa já fiz tudo e Senhora, ainda manda o Espírito Santo. mensageira. É só não Quer se dizer, não salva nos quem deixa não quer. sozinhos. Não nos É, ele deixou não nos deixa sozinho. sozinhos. Não nos deixou sozinho. Uhum. Que Fala, coisa, só não? não se salva quem não quer. Isso é o Ou livre-arbítrio. sabe que precisa, ou sabe que precisa, né? melhor dizendo. Então, você é tão rude. Às vezes a Então, e pessoa até quer. nisso, nós tivemos, o Martin, terminamos o curso de novo lá, né, do Paulo John Ricardo, e juro que aquele questionamento, né, de Judas Iscariotes, se ele foi salvo ou não foi salvo, vem de encontro com o que você falou, né, Martin? Ele não se salvou porque ele não quis. Ele não Porque acreditou. até o final, Jesus estava oferecendo perdão a ele, chamando ele de meu amigo. Uhum. Sim, Então ele não quis a salvação de Deus. Ele não acreditou, e esse é um pecado muito, é um erro muito comum entre nós humanos. Nós julgarmos os nossos pecados maiores do que o perdão de Deus. sim. Isso, exatamente isso. É desesperar do amor de Deus, né? Né? De novo, hoje eu começo a partilha aqui dentro, fechando com uma coisa que eu já falei aqui dentro. É um ato de fé.
tudo que nós fazemos aqui, em cada um dos nossos estudos, cada vez que a gente lê mais alguns parágrafos, alguma coisa desse tipo, é mais um tijolinho na base para que a gente possa fazer o passo maior, que é o ato de fé puro, aquele que vem de dentro de nós, sem a necessidade de provas, apesar de que todo o que nós estamos estudando nada mais é do que provas do que tem aí dentro. Só que elas tocam a gente, né? E é pelo ato de fé mesmo que a gente deve expressar isso a Deus, a chegar, não, Deus, eu creio. E Sim. está parecendo que o negócio não está muito bom, que nós estamos tendo encrenca em tudo que é lá, mas eu creio, eu sei que o senhor está levando para o caminho certo. É muito maior do que noticiário, é muito maior do que isso. Sim. Eu estava falando com a Roseli essa semana, a gente falando da guerra no Irã e essa bagunça toda lá dentro, e aí nós dois estávamos lembrando, né? É o que ele fala. Não se assustem, é preciso que tudo isso aconteça. É É, preciso que isso aconteça. Sim. então é um ato de fé. Fala assim, sim, eu não posso fazer, não é que eu não possa fazer nada, eu tenho muito para fazer, tá? Eu tenho muita coisa que eu tenho que fazer aqui dentro. Não é falar assim, então eu abandono. Não, você tem a sua parte. Você tem que fazer as coisas conforme o conhecimento que você tem. Mas não se desespere antes, Sim. né? A obra, como Jesus disse na cruz, tudo já foi consumado, né? Ato de fé em cima disso. Bote sua fé e esperança naquelas palavras. Só E vai para frente. em todos os momentos a gente tem que estar lembrando disso, né, Martin? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Em todos os momentos. Não acha que existe, não tem esse momentinho aqui que Deus não precisa saber. Não. Eu estava consertando meu carro há umas 2 semanas, estava debaixo lá, tinha uns parafusos, tudo enferrujado, que não queria. Aqui nos Estados Unidos, tudo deteriora com oxidação. Tinha uns parafusos que não saía de jeito nenhum, e eu lá brigando sozinho dentro da garagem. Aí tive uma hora que eu parei e falei: eu sei, Deus, você é infinitamente maior do que esse calhambeque que está em cima da minha cabeça aqui dentro, mas dá uma forcinha porque esse negócio já está me irritando. Juntei a chave, não é que o parafuso soltou, eu falei, aí, obrigado. Aí tem que Obrigado. agradecer, ó. Graças Tá a vendo? Deus. Que trabalhão. Tá Né? certo. Ó, gente, bom estar com todos Oh, aí. graças. Agradeço, a gente está Opa, com nossa coisa de volta. A gente vai ter esse retorno, depois uma paralisação, como eu estava contando para o Jair, dia 27 de maio a gente vai para Portugal fazer o caminho de Santiago de novo. que A gente vai legal. parar A Vânia vai no junto dia. também, Rogério? Vai, vai. Oh, convenceu Vou ela. fazer o caminho de Fátima até Santiago e a gente vai se comunicando com vocês aí, mandando informações, e a partir do dia 21 de julho estaremos de volta. Legal. Maravilha. Tá? Um Beleza, então. abração aí, tá Então, bom? um abraço, Rogério. Vai com Deus, tá bom? Que dê tudo certo sua Obrigado, reunião. amém. Que Deus abençoe a todos e boa recuperação, Jair. Obrigado. Parabéns Obrigado. a Oswaldo pelo apartamento novo. Roseli Obrigado. Martin, grande abraço. Até mais. Até Maravilha. mais. Obrigado pelas orações aí. Um abraço. Até mais. Até Roseli, mais. suas considerações finais aí, Roseli, que nós Hoje eu vou conversamos. ficar com aquele resumo. O resumo completo. Ali falou tudo, né? E também uma parte ali, Verdade. mas já falou tanto que aí não deu nem para não sobrou nada para mim. Não sobrou. Maravilha. Muito bom, obrigada. Jair, finaliza pra gente. Apenas uma frase aí, Oswaldo. Nada a acrescentar, nada a retirar. Só crer, entender e viver. Amém. 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 E eu fico também com uma frase que é uma indicação para nós, né? Amor, amou-nos até o fim, né? Esse amor até o fim é importante na nossa vida, né?
Verdade, para não é? que a gente persevere até o último instante, né? Eu lembro do estudo de santidade que fala, né? O santo se define nos últimos minutos, né? Por quê? Estudo Por bonito, quê? esse estudo, Porque tá? tem que ser até o fim, né? Tem que ser até o fim, até o último instante. E ali a graça de Deus há de nos encontrar aí com uma unção dos enfermos, com Jesus, socorro, sei lá, qualquer coisa, mas até o último instante, né? É. Amém, gente? Amém. Um Amém. abraço a todos. Marte, Roseli, bom fim de semana. Bom fim de semana. Oswaldo, excelente fim de Maravilha. semana. Deus E nós abençoe. estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Pai, do Filho e do Filho, do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. 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 Abraço, gente. Abraço a todos. Abraço. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.